Olá, uma boa tarde para você. Estamos hoje numa tarde de domingo, domingo chuvoso. Então muda um pouco aquele clima, né, de fim de semana com muito sol. Mas esse tempo também é muito bom para nós refletirmos na palavra, porque ficamos mais em casa e temos essa oportunidade, né, de refletir na palavra e de desfrutar a comunhão do nosso Deus. Pela manhã já fomos para a igreja, já alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus. A igreja onde congregamos, eu aconselho que você também congregue em uma igreja, porque é aí que o Espírito Santo vai fluir, vai se mover através dos cânticos, do louvor, da adoração, da ministração da palavra, e vai visitar os nossos corações e sempre trazer algo novo. Então, a nossa reflexão hoje tem como título A Tomada de Decisão. Sabemos que é um assunto muito importante, porque decidir sempre é algo muito importante. E por que é importante? Porque toda decisão vai trazer frutos, poderá trazer consequências que não são boas, poderá direcionar a nossa vida por outro caminho. Então, é muito importante que nós tomemos decisões acertadas, baseadas na palavra de Deus, nos princípios divinos e sob a direção do Espírito Santo, para não corrermos o risco de tomarmos uma decisão errada. Então, todos nós sabemos que a nossa vida atual, ela é resultante das nossas decisões do passado. Muitas vezes fazemos escolhas no passado e vamos sofrer consequências no presente e no futuro se fazemos mais escolhas ou boas escolhas. Então, as consequências poderão ser negativas ou positivas. Então, temos que ter muito cuidado no que nós estamos decidindo hoje, porque amanhã já é o futuro, já poderá vir consequências no dia de amanhã. Então, a tomada de decisão é um ato que requer uma escolha. Você tem várias alternativas, você vai fazer opção por uma e vai desprezar as demais. E essa escolha, ela sempre é baseada em avaliações conscientes, racionais da nossa razão, porque nós somos seres humanos racionais, mas também nós podemos fazer escolhas sem o uso da racionalidade, de uma forma inconsciente. Então, vamos entender a diferença entre uma e outra. As decisões racionais, elas são tomadas baseadas em um conhecimento específico de uma determinada área, de um determinado tema, que nós temos ali diante de nós para decidirmos, escolher uma opção. Por exemplo, o médico, para tomar a decisão de operar um paciente, ele se baseia em avaliações racionais. Ele se baseia em conhecimentos científicos. Então, ele pede exames de imagem, ele faz uma avaliação cardíaca, ele vê o histórico do paciente, a sua questão hereditária, a sua idade. E tudo isso vai ajudar ele a decidir se é realmente prudente operar ou não aquele paciente. Então, essa é uma avaliação consciente, usando a razão, os conhecimentos científicos. Mas tem também aquelas decisões que não são tão racionais, e tem algumas que não são nada racionais. Por exemplo, quando Davi enfrentou a Golias sendo de uma estatura muito maior do que ele, estando todo paramentado para uma guerra, e Davi, tão pequenininho, foi lá só com uma funda na mão, mas ele foi em nome do Deus de Israel. Ele foi irracional nessa atitude dele, nessa escolha de ir.
enfrentar a Golias. Mas como ele foi em nome de um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, o Senhor venceu a batalha por Davi. Então, esse é um exemplo de uma decisão que não é racional. Geralmente, as decisões que não são racionais, elas são baseadas em algo que nós sentimos no coração. Às vezes, um sopro que chega ao nosso ouvido, uma voz que chega ao nosso ouvido, um feeling, um sentimento que nós sentimos e que nós que estamos andando com Cristo, estamos tendo essa afinidade com o Espírito Santo, nós podemos ter a convicção de que realmente o Espírito Santo está nos dirigindo para tomar uma decisão acertada, mesmo que nós não estejamos usando a nossa razão. Eu vou trazer aqui para vocês uma experiência muito interessante que aconteceu com Paulo e Silas e que está no livro de Atos, capítulo 16, verso 6. Abra sua Bíblia, vá lá e leia e reflita. E nesse trecho, Paulo e Silas estavam na sua segunda viagem missionária, se dirigindo para a Ásia para pregar o Evangelho. Mas em um determinado ponto dessa viagem, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de prosseguir. Então, se nós raciocinarmos de uma forma lógica e racional, nós vamos até pensar, será que é o Espírito Santo mesmo que está me impedindo de prosseguir? Porque eu estou andando na palavra. Jesus disse que levasse o Evangelho a todas as nações. Será que é o Espírito Santo ou será que é o inimigo? Mas, às vezes, o Espírito Santo age também nessas situações. E depois nós vamos entender o porquê do seu agir. Então, nesta hora, Paulo e Silas, que tinham temor a Deus, que já estavam andando nessa sintonia com o Espírito Santo, eles provavelmente pararam, pensaram, refletiram, deram um tempo para entender o que estava acontecendo, para até discernir se era o Espírito Santo ou se era o espírito do inimigo que não queria que eles levassem a palavra até a Ásia. Mas aí nós vemos um ponto importantíssimo na nossa caminhada, é a obediência. Eles obedeceram aquilo que eles sentiram, que detiveram eles na sua viagem. Eles foram obedientes e, à noite, o Senhor deu uma visão a Paulo, dizendo que não era para ele ir para a Ásia, era para ele ir para a Macedônia, porque tinha um varão na Macedônia que estava precisando da sua ajuda. Então, observe que o Espírito Santo não ia deter que eles pregassem a palavra na Ásia. Tanto que eles fizeram isso, Paulo fez isso na terceira viagem missionária dele. Mas naquele momento, o Espírito Santo estava querendo dizer para eles, e se manifestou através de uma visão, que tinha algo mais urgente para eles fazerem na Macedônia. Então, eles tinham que desviar o seu caminho para a Macedônia. Eles foram obedientes, eles seguiram essa direção do Espírito Santo e eles tiveram êxito nessa viagem para Macedônia. Mas, na terceira viagem missionária, Paulo foi até a Ásia e pregou a palavra de Deus nesse continente. Então, o Senhor, na sua soberania, Ele sabe todos os momentos que nós devemos agir, Ele sabe que direção devemos tomar e Ele quer nos dirigir segundo o seu Santo Espírito. Veja o que Jesus disse em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Vá lá e olhe na sua Bíblia. Ele diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Você percebe como ele era dirigido pelo Espírito Santo de Deus?
Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Nós sabemos que Jesus tinha a plenitude do Espírito. Ele tinha uma ligação plena com o Pai, porque não havia pecado. É o pecado que nos separa dessa comunhão com o Pai. Então, ele andou aqui na terra, na figura de filho, nessa obediência e sempre desejando fazer a vontade do Pai. Porque se fosse para fazer a vontade dele, provavelmente ele não ia escolher morrer na cruz e sofrer tudo que ele sofreu. Mas ele conhecia o propósito que o Pai tinha na sua vida, ele foi obediente, ele seguiu o seu caminho segundo a direção do Espírito Santo e depois ele foi recompensado com a ressurreição e o retorno para o Pai. Então vocês vejam como é importante nós tomarmos decisões acertadas, baseadas e respaldadas pelos princípios divinos, pedindo sempre um aconselhamento a pessoas mais velhas que conhecem a palavra, que pode lhe ajudar a tomar suas decisões e, principalmente, sendo obediente à voz do Senhor e à direção do Espírito Santo. Decisões nós tomamos a todo momento, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na igreja tomamos decisões, se vamos ficar, se não vamos ficar, se vamos hoje ao culto, se não vamos. O importante é que nós aprendamos a andar debaixo da direção do Espírito Santo. E decisões importantes, nunca tenha pressa de decidir. Nunca decida no mesmo momento que você sentiu aquele desejo de fazer algo. Se a decisão é tão relevante na sua vida e que vai trazer uma consequência maior para a sua caminhada, para a vida da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, aguarde um pouco, faça como Paulo e Silas, se detenham um pouco, se aquietem e procurem buscar um sinal, uma resposta. Procurem buscar esse sopro do Espírito Santo que vai te dizer que decisão melhor você deve tomar em determinada situação. Isso no plano natural nós podemos sempre analisar segundo esse panorama físico da vida na Terra, a vida física natural, a vida profissional, a vida familiar. Mas tem decisões muito importantes na nossa vida espiritual. Porque quando a gente toma uma decisão, significa que nós estamos nos comprometendo a atingir um resultado. E nós eliminamos qualquer outra possibilidade. Então, o poder de decisão está nas nossas mãos. Apesar de Deus ser um Deus soberano, Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos esse poder de decisão. Agora, Ele, como um bom pai, como um ser onisciente que sabe do nosso futuro, sabe de todas as consequências que nós vamos passar, Ele pode nos deter em alguns momentos. E nós temos que ter esse coração sensível para sentir essa mão de Deus nos detendo e realmente nos aquietarmos para saber a verdadeira decisão que Ele deseja que nós tomemos. E na nossa vida espiritual não é diferente. Nós estamos diante de um mundo que tem várias vertentes espirituais, desde a meditação a nível humano, que você busca, as pessoas hoje estão buscando muito essa meditação no nível humano, de se interiorizar, de buscar essa força dentro de si, mas quem é cristão sabe que isso aí
ter um teto, você não atinge a Deus desta maneira. Você não recebe a graça de Deus na sua vida, porque você está confiando em você, no seu poder de decidir. E o nosso coração, a Bíblia diz que é um coração enganoso. E toda decisão, se você é um cristão, você deve buscar esses princípios, esse respaldo na palavra de Deus, para que realmente o Senhor possa lhe dirigir. Veja o que diz Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se você é um cristão, se você está caminhando com Cristo, mesmo que você tenha muitos planos no coração, entregue na mão do Senhor. E o propósito do Senhor vai prevalecer na sua vida. Agora, aqueles que são obstinados, aqueles que não fazem parte do rebanho do Senhor, aqueles que não querem se voltar para Ele, Ele também deixa que caminhem no caminho que desejam, mas vão sofrer consequências graves, principalmente sem alcançar a vida eterna. Isso aconteceu com Lúcifer, né? Que estava na presença do Senhor lá no céu e tomou uma decisão de enganar a Eva. E foi expulso do paraíso e ainda levou 1/3 dos anjos e hoje realmente ele ainda está na terra agindo, influenciando os homens, mas o fim dele está escrito na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse. Ele será lançado no lago de fogo, porque ele tomou uma decisão errada. Então, a nível espiritual, nós temos que ter muito cuidado, porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Em Romanos 2, de 6 a 8, Deus diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Como é que você está procedendo? Conforme o seu procedimento, você será retribuído em algum nível pelo Senhor. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Você tem que ter aquela visão da imortalidade. Você tem que ter a visão de que essa vida física natural, ela é curta, ela é finita, mas existe uma vida eterna que ela é infinita, ela é eterna e que você vai estar diante da presença de Deus, vivendo algo muito mais maravilhoso do que o que nós vivemos aqui na Terra. Ainda diz mais, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, todo esse procedimento de rejeitar a verdade, todo esse procedimento de seguir a injustiça, se nós temos um coração egoísta, com certeza nós estamos tomando decisões que vão nos levar a estar fora da presença do Senhor. E se nós não corrigirmos essa nossa atitude, essa nossa caminhada, nós não herdaremos a vida eterna. Em Tiago 4, de 7 a 8, nós lemos: portanto, submetam-se a Deus. Submetamos a Deus. Nós devemos nos submeter a Deus se somos pessoas cristãs, que desejamos o seu evangelho, que desejamos ser guiados pela sua palavra. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo em todas as situações que ele tenta te envolver, para que você peque, para que você saia da presença de Deus. E se você resistir, ele vai enxergar em você o poder de Cristo que está em você. É esse poder que está resistindo ele de te atacar. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Vocês estão vendo que nós temos que tomar essa atitude, dar esse passo e nos aproximar de Deus. E Deus fica tão alegre que ele vai se aproximar de nós, como ele descia no jardim do Éden toda tarde. No final da tarde,
para conversar com Adão e Eva, porque ele sente prazer na nossa companhia. E nós devemos sentir muito mais prazer na companhia do Senhor. Então, aproxime-se deles. Pecadores, limpe as mãos, se santifiquem, busque se purificar. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Muitas vezes ficamos com a mente dividida, né? Já somos cristãos, já estamos nessa caminhada, mas em determinadas situações, em determinados momentos, nós ficamos com a mente dividida para que lado eu vou, que decisão eu vou tomar. E às vezes tomamos decisões erradas. Em Atos, capítulo 2, verso 38, Pedro falou para uma multidão que estava lá, naquela atmosfera da igreja primitiva, onde havia uma unção muito forte, porque eles tinham acabado de conviver com Jesus durante 3 anos e meio, de receber sua unção, seus ensinamentos, e de receber o Espírito Santo, principalmente. Então, Pedro estava ali com autoridade para pregar, para falar para aquela multidão. E o que é que ele falou? Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que haja o perdão dos seus pecados. Tome essa decisão, peça o Espírito de arrependimento ao Senhor e Ele vai te mandar, se você tiver com o coração sincero. Depois tome a decisão de se batizar nas águas, como ato de obediência. E nessa caminhada que começa a partir daí, desse ato de arrependimento, desse batismo nas águas, você vai começar uma caminhada em que a sua alma está sendo tratada, e seus pecados estão sendo perdoados, e você está começando a ser santificado. E tem como recompensa receber o dom do Espírito Santo. Você observa que tem um condicional aí, se você fizer isso, você recebe aquilo. E em Ezequiel 18, de 30 a 32, eu vou ler de uma forma resumida aqui. Deus fala para a nação de Israel: eu os julgarei, cada um de acordo com os seus caminhos. Que caminho você está tomando? Reflita nisso. Se você não está tomando um caminho, fazendo uma opção pelo caminho da santidade, pelo caminho do arrependimento dos seus pecados, suplique a Deus, peça perdão, peça graça para você receber o espírito de arrependimento e corrigir a sua caminhada. Porque o Senhor está dizendo aqui: eu os julgarei de acordo com os seus caminhos. Ainda diz mais: arrependam-se, se desviem de todo o mal, para que o pecado não cause a queda de vocês, porque o pecado nos derruba. O pecado faz com que nós caiamos da presença de Deus. E quando nós saímos da presença de Deus, nós entramos debaixo do domínio de Satanás. Ele ainda diz mais: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo, através da súplica do espírito de arrependimento. Essa decisão não é nossa, não é humana, mas vem através da graça de Deus. Ele manda o espírito de arrependimento. E isso ele dá um convencimento tão grande que você se determina a mudar de caminho. E Deus ainda diz uma coisa muito importante, que nós precisamos ter isso em mente. Ele diz: não me agrada a morte de ninguém. Deus quer salvar a todos. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo com esse propósito. Ele não quer que ninguém vá para o lago de fogo. Ele quer que todos desfrutem da vida eterna. E ele ainda diz: arrependam-se e vivam. Então, você vê que é uma vida baseada no arrependimento dos nossos pecados, a vida eterna,
para nós desfrutarmos e entrarmos nela, nós vamos ter que pedir, suplicar esse espírito de arrependimento, para que ele venha, nos purifique, nos santifique, porque na presença de Deus não pode entrar pecado. Em Tiago 1,5, ele dá uma recomendação muito importante. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você não está sabendo como fazer as coisas, você não está sabendo como tomar melhor decisão, você está sem sabedoria para decidir. Tiago diz, peça a Deus, que Ele dá a todos livremente e dá de boa vontade. Se você pedir, a sabedoria lhe será concedida. A sabedoria na Bíblia é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Se você pedir a sabedoria, você está pedindo a vida de Jesus em você. E com a vida de Jesus em você, você vai se tornar uma pessoa sábia, e vai se tornar uma pessoa que vai conseguir tomar decisões acertadas segundo a vontade de Deus. Então, queridos, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Então, nós devemos sempre recorrer às Escrituras, buscar esses princípios, para podermos decidir a nossa vida com sabedoria, tanto no nível natural como no nível espiritual. Então, quero deixar essa reflexão para você e quero fazer uma recomendação final. Se você não está congregando em alguma igreja, procure uma igreja que realmente tenha como fundamento a doutrina pura da palavra de Deus, a doutrina que está na Bíblia, não é doutrina de homens. Muitas vezes os homens elaboram suas próprias doutrinas, mas nós devemos sempre ter essa predisposição em conhecer a palavra de Deus para saber realmente se aonde nós estão pregando os princípios corretos para que nós possamos tomar decisões acertadas na nossa caminhada aqui na terra. Que Deus te abençoe com essa palavra e que essa palavra seja para você, para seus filhos, para sua esposa, para sua família, para que possamos entrar neste clima maravilhoso que nós começamos a vivenciar agora, né? Um clima mais fraterno, porque muitos estão comemorando o nascimento de Jesus, o nascimento físico, mas o importante é que nós realmente comemoremos o nascimento espiritual de Jesus na nossa vida. Uma boa tarde para você e um bom início de semana com a bênção do Senhor. Até outro momento.